Pessoal, hoje nós estaremos dando continuidade à República Oligárquica, a República do Café com Leite. Estaremos na sequência, então, vendo um pouquinho sobre o presidente Rodrigues Alves. Estaremos analisando o que de fato ocorreu, o que de importante foi destacado durante o mandato de Rodrigues Alves. Presidente esse que vai ter uma repercussão muito importante, inclusive nos dias atuais. No final da aula, eu irei explicar o porquê disso. Bom, dando continuidade então, o presidente Rodrigues Alves governou o Brasil de 1902 a 1906. Lembrando que o mandato era de 5 anos, sem direito à reeleição. E ainda, o mandato iniciava no dia 15 de novembro e terminava 15 de novembro posteriormente no final do mandato. Por que 15 de novembro? Porque era a data representativa da proclamação da República. Então o mandato começava 15 de novembro de 1902 e terminava o mandato 15 de novembro de 1906. Bom, diante disso, vamos dar sequência. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, a nossa segunda capital até então. Primeiro Salvador e agora estaremos falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era considerado uma capital tendenciosa, uma capital com tendências ao crescimento. Chamavam capital do progresso. E em razão disso, foi proposta a reurbanização do Rio de Janeiro. Como assim reurbanizar? Olha o nome, reurbanizar. Ou seja, a cidade já era urbanizada e precisava passar por uma nova estrutura, uma nova remodelação para transformá-la. E transformá-la de que forma? Fazendo as ruas um pouco mais largas, transformando a cidade em um centro de referência cultural e para que atraísse turistas também e automaticamente aumentaria as receitas da cidade. O prefeito então do Rio de Janeiro, Pereira Passos, em visita a Paris, chegou a essa conclusão também, que era importante remodelar o Rio de Janeiro. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, juntamente com o presidente Rodrigues Alves, entenderam por bem a necessidade de mudar a capital, dar uma nova cara à capital do país. E de que forma? Bom, vamos lembrar algumas coisas. Como eu sempre digo, a história ela não é um fato isolado. A história ela trabalha com engrenagens. Um fato histórico ele é desencadeado em razão de outros acontecimentos. Bom, lembrando, nós já falamos isso aí esse ano, inclusive. Com a abolição da escravidão, os negros, os escravos, ficaram praticamente sem ter aonde ir. Não tinham moradia. E muitos dos escravos que se localizavam no Rio de Janeiro foram morar na região central da cidade, em cortiços, em casebres, sem qualquer condição salubre, em total condição de miséria, trazendo, segundo a visão do presidente Rodrigues Alves, dando uma visão um pouco que feia à cidade, descaracterizando a capital do país. Então, o que foi determinado foi a imediata demolição desses cortiços, desses casebres. Esses cortiços, esses casebres foram demolidos, foram destruídos. Então, casebres, cortiços, o que seria isso? Seriam, na verdade, pequenas habitações feitas de madeira, feitas com restos de construção, e que não tinham qualquer condição de higiene. Não tinham banheiros, não tinham
na verdade, a água encanada, não tinha energia. Eram, na verdade, pequenas habitações que ficavam localizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então o prefeito do Rio de Janeiro, juntamente com o presidente Rodrigues Alves, determinou que fosse ocorrida a demolição desses cortiços. Bom, a demolição desses cortiços vai implicar numa situação social. Um caos social acaba assolando o Rio de Janeiro. Ora, para onde iriam as pessoas que ali habitavam? Eu resolvi um problema. Demoli os cortiços, o centro da cidade está limpo, posso fazer as benfeitorias necessárias, mas e a questão social? Para onde iriam os seus habitantes? Sim, aquelas pessoas que habitavam aqueles casebres, aqueles cortiços, para onde iriam essas pessoas? Bom, a saída encontrada por essas pessoas foram ter que morar na periferia, nos morros. Daí surgindo as primeiras favelas no Brasil. Favela que é um fenômeno social decorrente da falta de estrutura de moradia no país, que teve o seu início no Rio de Janeiro. Lembrando que favelas é um termo já não mais usual. Costumeiramente, chamamos as favelas de comunidades. Ok, pessoal? Certo? Então, primeiro passo, reurbanizar o Rio de Janeiro. Foram destruídos os cortiços, demolidos, resolvi o problema do centro da cidade. Contudo, os habitantes daquela região não tinham onde morar. Tiveram então que procurar abrigo nos morros, nas periferias, dando origem então às primeiras favelas ou comunidades. Na sequência, ainda procurando remodelar, resolver a situação do Rio de Janeiro, porque era a capital. A capital do país, pessoal, ela precisa, em tese pelo menos, ser o espelho do país. Ele precisa representar o país. A capital, ela tem que ser excelente em vários segmentos, em segurança, em transporte, em educação, em turismo. Então, o Rio de Janeiro precisava passar por essa remodelação. Afinal de contas, era a nossa capital. Só que era uma capital portuária, assim como Salvador, uma cidade litorânea, que tal qual tem os seus problemas, tem os seus obstáculos ao progresso. Bom, que graves problemas seriam esses? Como resolver a situação do Rio de Janeiro? O que poderia ser feito para reurbanizar, para aprimorar essa reurbanização? Simples, chamada campanha sanitária. Era preciso resolver os graves problemas que assolavam o Rio de Janeiro. Já em tese teríamos resolvido a questão da reurbanização. E quais seriam os outros graves problemas? Como eu disse, cidades portuárias acabam atraindo pela vinda de pessoas de outros países, acabam tendo um grande fluxo imigratório. E muitas vezes esse grande fluxo de pessoas, esse trânsito de pessoas, vai levar ao surgimento de doenças, sim, doenças pela falta de higiene, surgimento de ratos, lixo nas ruas. Então, esses problemas se tornam, às vezes, um problema social. Por que problema social? Porque vai demandar cuidados médicos, gastos médicos, muito parecido com o que nós estamos vendo nos dias atuais.
com o problema que assola o nosso país através da Covid-19. Bom, se não bastasse tudo isso, esses problemas ligados à falta de higiene, o Brasil passou por 2 epidemias. Está muito em moda nós falarmos em epidemias. Hoje nós vivemos a chamada pandemia do Covid-19. Apenas fazer uma observação nesse momento. Pandemia não vem da palavra pânico. Pandemia vem de geral, de grandes extensões do contágio dessa doença. Ok? Voltando à nossa matéria. Então, o Brasil passou por 2 problemas, 2 doenças, 2 epidemias. A febre amarela e a varíola. A febre amarela, que é aquela doença trazida pelo mosquito Aedes aegypti. Antes mesmo da gente falar de dengue, chikungunya, zika, nós já falávamos da febre amarela. Sim, a febre amarela acabava por matar milhares de pessoas pelo Brasil. Outra doença, varíola. A varíola também matava milhares de pessoas no país. Então, o presidente Rodrigues Alves entendeu por bem resolver esse problema. Foi aí que ele determinou ao médico sanitarista Oswaldo Cruz que fizesse um plano de saneamento, um plano para acabar com essas doenças. Repetindo, doenças trazidas pela falta de higiene, pela falta de estrutura das pessoas em evitar o acúmulo de água parada. Bom, como então que o Oswaldo Cruz procedeu? Primeira coisa, ele entendeu por bem que era necessário invadir as casas das pessoas. Sim, invadir, mesmo sem autorização da pessoa, sem autorização judicial, invadir as casas das pessoas para que os mosquitos, os focos, sim, os focos, água parada, todas essas campanhas que a gente vê até hoje sobre dengue, chikungunya, zika, ele já percebeu isso. Isso nós já estamos no século XX. Ele já percebeu esses problemas. Então, ele determinou que se invadisse assim das casas, para quê? Para que, na verdade, fosse combatido o foco do mosquito Aedes aegypti. São chamados mata-mosquitos. Sim, essas pessoas que entravam nas casas eram chamadas de mata-mosquitos. A função delas era acabar com os criadouros do Aedes aegypti e assim evitar a febre amarela. Bom, e com relação à varíola, como resolver? Através da vacinação. A varíola não tinha outra forma. Então, determinou-se a vacinação obrigatória da população. A população seria obrigada a vacinar. Sim, a vacinação contra a varíola. Como resolver isso? Uma vacinação preventiva. Como resolver isso? Simplesmente chegavam, seguravam a pessoa e aplicavam a vacina. Sim, faziam a aplicação da vacina. A vacinação se tornou um caso de polícia, porque muitas vezes precisava da intervenção policial para segurar as pessoas e aplicar a vacina. Por que isso? Porque, tal qual ocorre nos dias de hoje, se aumentasse o número de pessoas doentes, o sistema de saúde não teria leitos suficientes. Então, por isso a vacinação obrigatória. Mas o que vai ocorrer? Essa questão da vacinação obrigatória, ela vai levar, nós chamamos, de revolta da vacina. Por que revolta da vacina? Porque as pessoas, por falta de esclarecimentos, entendiam que a vacina era um vírus que as pessoas, umas classes mais pobres, iriam ser afetadas com isso, como se fosse uma limpeza social.
vão aplicar a vacina para matar a população mais pobre. E assim, em tese, segundo o pensamento da população, uma nova limpeza social ocorreria. Assim como a reurbanização, eles pensavam, bom, já acabaram com os cortiços, agora querem acabar com as pessoas mais pobres, as pessoas miseráveis. Então a falta de esclarecimentos vai levar à revolta da vacina. Não é uma revolta com guerra, não é uma luta armada, não é uma guerra civil, mas é uma revolta pela falta de esclarecimentos. A população começou a ficar indignada. Diziam que era uma imoralidade vacinar as mulheres. Diziam que, na verdade, era uma questão social, era uma questão de limpeza social. Estou batendo muito nessa tecla, pessoal, porque já vi questões de vestibulares cobrando justamente essa associação. Vejam, há pouco tempo, isso foi em 1888, havíamos libertado os escravos. Bom, o que muitos pensavam? Libertaram os escravos, agora querem acabar com essa classe social, com esses negros que ficaram na sociedade, em tese, libertos, sem ter aonde ir. Então, a vacinação obrigatória, ela vai levar esse caos. A vacinação era tratada como caso de polícia. A falta de esclarecimentos levava a isso. Então, naquele período, nós podemos dizer que já existiam as chamadas fake news. Sim, as notícias falsas. Olha, vão matar a gente. Olha, o rico não toma vacina, é só o pobre. Eram as fake news já que predominavam durante o governo de Rodrigues Alves. Outro acontecimento importante que merece ser destacado durante o governo de Rodrigues Alves foi a questão do Acre. O Acre já nos trouxe grandes problemas. Antes da gente entrar nessa questão, é muito importante a gente destacar o cenário econômico internacional. Havia um grande crescimento da fabricação de carros pelo mundo, principalmente a indústria que se desenvolvia nos Estados Unidos e na Europa. O desenvolvimento da indústria automobilística, Estados Unidos e Europa. A fabricação de carros. A fabricação de carros teve início um processo acelerado, constante, em massa. E uma das matérias-primas necessárias para a fabricação de carro, como nós vamos ver agora, é a borracha. Bom, por que a borracha? Ora, a borracha vai ser utilizada na fabricação dos pneus, ok? Então, esses pneus eram fabricados a partir da borracha. E como é fabricada a borracha? A borracha ela é fabricada através do látex. Látex que é produzido através dos seringais, que haviam em grande quantidade na região amazônica e principalmente no Acre. Então, esse crescimento da indústria automobilística vai levar a uma grande geração de empregos. As pessoas saíam da região Nordeste, da própria região Norte, e iam para o Acre e explorar os seringais. Como eu costumo dizer, o látex era a bola da vez. Naquele momento, com o crescimento então acelerado das indústrias automobilísticas, era necessária a produção em massa, em grande quantidade, do látex. Então, as pessoas saíam da região Norte, Nordeste principalmente, e iam para o Acre. Olha que beleza! Até aí tudo bem. Só que tinha um pequeno problema. O Acre não pertencia ao Brasil. Sim, o Acre não era do Brasil. O Acre pertencia à Bolívia. Sim, a Bolívia que era do Acre.
O Acre pertencia à Bolívia, melhor dizendo, colonizados lá pelos espanhóis. Todavia, não existia nenhuma fronteira artificial, uma fronteira construída. Não haviam cercas, não havia nada que separava o Acre do Brasil. Então, obviamente, era muito mais fácil essas pessoas que vinham da região Nordeste e da região Norte entrarem no Acre. E isso vai levar a uma tensão diplomática. O que é uma tensão diplomática? É quando ocorre envolvendo dois países, no caso Brasil e Bolívia, que discutem a situação. É uma tensão que, se não resolvida, pode levar a uma guerra. Sim, então a tensão diplomática, essa questão diplomática, ela precisa ser resolvida, sob pena de eclodir uma guerra. Então, para se evitar um conflito entre Brasil e Bolívia, as partes chegaram a um acordo. Acordo esse chamado Tratado de Petrópolis, que tem esse nome porque foi assinado na cidade vizinha ao Rio de Janeiro, de Petrópolis. Bom, o que ficou condicionado nesse acordo? Primeiro, o Brasil pagaria cerca de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia pela aquisição do Acre. Sim, o Acre ficaria pertencendo ao Brasil mediante ao pagamento desse valor, de 2 milhões de libras esterlinas. Faixa de terras. O que seria essa faixa de terras? Uma região próxima ao Mato Grosso que era de interesse à Bolívia, ficaria pertencendo aos bolivianos. Estariam acesso a eles para fortalecer esse tratado. E, finalmente, a última exigência dos bolivianos foi que o Brasil construísse uma ferrovia que possibilitasse aos bolivianos escoar suas mercadorias pela região amazônica. Então, foi construída, demorou 7 anos, é bem verdade, mas foi construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que auxiliou os bolivianos no escoamento de suas mercadorias. Antes da gente terminar, questão do mandato de Rodrigues Alves, apenas eu gostaria de fazer uma observação, uma curiosidade. Esse presidente acabou falecendo em virtude da gripe espanhola. Então, foi o caso do governante brasileiro que faleceu em decorrência da epidemia que assolou a Europa e também ao mundo inteiro. Faleceu já fora do seu mandato, já não era mais presidente, mas em decorrência da gripe espanhola. Vamos falar agora de outro presidente da República do Café com Leite, a República Oligárquica, Afonso Pena, que governa o Brasil de 1906 a 1910. Repetindo, o mandato iniciava em 15 de novembro, no caso de 1906, e findava em 15 de novembro de 1910, sempre em homenagem à proclamação da República. Nós vamos ver a mudança mais para frente, quando o mandato inicia em 1º de janeiro. Bom, diversas medidas importantes, diversos acontecimentos históricos aconteceram no governo de Afonso Pena. Primeiro, foi um grande incentivador da construção de ferrovias no Brasil, que, na minha modesta opinião, dos maiores meios de transporte, mais barato, que pode levar toneladas de mercadorias e que, infelizmente, deixou muito de ser observado, de ser tratado com carinho esse meio de transporte. Foi responsável por construir a estrada de ferro noroeste do Brasil. Também foi responsável por ligar as ferrovias
ferrovias paulistas com as ferrovias paranaenses. Pela primeira vez, havia uma ligação oficial através de estradas, ainda que estradas de ferro, ligando a região sudeste com a região sul do país. Também ainda no governo de Afonso Pena, vamos ver ainda a expedição Cândido Rondon. A expedição Cândido Rondon seria tema de quase uma aula inteira, que nós teremos ainda mais oportunidades para falar sobre essa expedição. Mas é importante agora, neste momento, nós sabermos que essa expedição Cândido Rondon, ela construiu um telégrafo, a implantação de um fio telegráfico do Rio de Janeiro até o Amazonas. Vocês imaginem o que seria isso? Vamos dar uma pesquisadinha em casa. Vamos dar uma pesquisadinha em casa nesse momento? O que foi essa expedição Cândido Rondon? A importância dela pelo Brasil é considerada um dos maiores eventos de integração nacional no país. Há uma questão envolvendo indígenas, mas nós vamos falar um pouco isso em outra oportunidade. Mas você aí, que tiver curiosidade e já quiser adiantando, vamos lá, pessoal, vamos pesquisar. Bom, aqui também vou falar sobre a expulsão dos imigrantes. Que, Netão? Os imigrantes expulsos do Brasil? Sim, foram expulsos, seriam expulsos aqueles imigrantes que apoiassem movimentos grevistas. Porque a greve era um movimento que tinha grande natureza europeia. Então, esses imigrantes que vieram para o Brasil, que nós já vimos a questão da imigração no Brasil, eles trouxeram essas ideias. Então, o que foi dito? Aquele imigrante que por acaso fosse apanhado incitando a participação em greves, ajudando a organizar greves, ele seria expulso do Brasil. Mesmo que já tivesse ocorrido a sua naturalização, não importava, ele seria expulso. Era uma forma de conter uma certa agitação social, um certo barulho da população, para evitar eventuais questionamentos. Contudo, não foi suficiente, porque em 1907 acaba ocorrendo uma grande greve de repercussão nacional. Vamos aproveitar e também dar uma pesquisadinha agora nessa greve de 1907. Bom, em 14/6/1909 ocorre a morte de Afonso Pena. Ele morre por problemas de pneumonia e assume o seu vice Nilo Peçanha. Estávamos e vivemos hoje num regime presidencialista. Na falta do presidente, assume o vice, no caso, Nilo Peçanha. Ok, pessoal? Sem dúvidas? Já estava me esquecendo. Nesse período, ocorreu um fato histórico de grande repercussão. Digo mais, de repercussão até internacional, que até hoje traz grandes emoções. Foi a fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar agora de outro presidente, Hermes da Fonseca. Governo Brasil de 1910 a 1914. Como eu já disse anteriormente, nós tentamos sempre pegar os fatos mais importantes de cada mandato e demonstrá-lo aqui. Porque é isso que o vestibular quer. A gente pega os fatos importantes e a gente consiga especificar, detalhar as características de cada fato. Aqui, o que se destaca no governo de Hermes da Fonseca é uma revolta chamada Revolta da Chibata. Queria fazer uma observação. A Marinha Brasileira, ela adotava castigos físicos aos seus marujos. É uma prática muito comum que era utilizada pela Marinha Portuguesa
e que os brasileiros, a Marinha brasileira, acabou herdando essa característica da Marinha portuguesa. Então, no caso de um marujo descumprir ou não obedecer uma ordem, ele seria punido com chibatadas em suas costas. Castigo muito semelhante que era utilizado aos negros. Contudo, é importante nós fazermos o seguinte comentário. Os marujos eram compostos em sua maioria por negros e mestiços. Ou seja, somente eles seriam punidos em caso de descumprimento de uma ordem direta do seu superior. Superiores esses que eram brancos, da elite branca, e que se descumprissem a ordem do outro, não seriam punidos. Apenas os marujos seriam castigados no caso de eventual descumprimento de uma ordem direta do seu superior. Então, havia uma grande insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam. O estopim, o que é o estopim? É o início, o que vai levar, o motivo que vai levar a essa revolta. Aquela gotinha de água que cai no copo e transborda, né? A nossa causa imediata, que vocês vão ouvir falar muito sobre isso em outras aulas. O que vai ser o estopim? Foi a punição ao marujo Marcelino Rodrigues Menezes. Ele, por desrespeitar o superior, ele é condenado à pena de 250 chibatadas. E pior, sem tratamento médico. Por que essas chibatadas, Netão? Para que servia? Essas chibatadas eram utilizadas a título de castigo exemplar. Ou seja, castigava aquela pessoa para que outro não fizesse a mesma coisa. Eram penas que eram trazidas ainda de Portugal. Penas essas que na maioria das Forças Armadas já não existiam mais, apenas a Marinha. Então, o estopim para isso foi a punição a esse marujo. 250 chibatadas sem que houvesse tratamento médico para o mesmo. Imagine o sofrimento. Imagine nesse momento. Então, surge entre os marujos um grande líder chamado de João Cândido e apelidado pelos marujos como Almirante Negro. Por que esse termo almirante? Seria uma grande patente. E negro porque realmente era negro. Então, esse almirante recebeu esse apelido. Esse marujo recebeu esse apelido de Almirante Negro. Ok? Bom, essa revolta, ela não foi apenas uma revolta de natureza militar. Isso foi menor. Militar não foi a questão inferior. Essa revolta, ela teve natureza social e racial, em razão da desigualdade que imperava com os marujos. Como eu já disse, os marujos eram negros ou mestiços. Somente a eles caberiam as punições com as chibatadas. Então, essa revolta, ela teve fundo social e racial. Destaquem, grifem isso nas observações e nas anotações de vocês. Isso é muito importante. Gostaria que vocês dessem o destaque necessário nesse aspecto. Ok? Bom, e os militares, esses marujos passaram a exigir do governo que atendesse às suas reivindicações, que acabasse com os castigos físicos. Chegaram, inclusive, a apontar canhões dos navios para a cidade, para o Rio de Janeiro,
ameaçando o governo: ou vocês cumpram com as nossas solicitações, com as nossas reivindicações, ou iremos bombardear o Rio de Janeiro. O governo, temeroso com maiores reações, cumpre e atende às reivindicações dos marujos, ou seja, ele acaba com os castigos físicos, proíbe terminantemente qualquer tipo de castigo físico aos marujos. E digo mais, ele prometeu também que não iria punir os marujos que tiveram envolvimento direto nessa revolta. Contudo, passado alguns dias, ele descumpriu essa promessa e expulsou esses marujos da Marinha Brasileira. Então, repetindo, a revolta da Chibata, ela tem uma natureza social e também, e principalmente, posso assim dizer, uma natureza racial. Porque quem eram os punidos eram negros ou mestiços. Era isso que eu tinha para dizer a vocês sobre a revolta da Chibata, e assim finalizamos o mandato de Hermes da Fonseca. Abraço, pessoal!